Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante e muito relevante na nossa área: vendas consultivas na odontologia. Vamos ver um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje? Bom, a gente vai falar sobre o que é venda consultiva e por que aplicá-la na odontologia, tipos de pacientes e personalização do atendimento, técnicas de vendas consultivas e, por fim, comunicação e construção de relacionamento. Vamos lá? Bom, mas o que é essa tal de venda consultiva? E por que a gente deve aplicar na odontologia? A venda consultiva, ela se baseia na compreensão das necessidades do paciente e, a partir disso, a gente ofertar soluções personalizadas. Ela é bem diferente da venda tradicional, né? A venda tradicional, ela foca na apresentação de um serviço ou de um produto, e a venda consultiva, ela foca na experiência do paciente. Mas por que isso é importante na odontologia? Vou te apresentar 4 motivos principais. Ela cria mais confiança e fidelização, ela aumenta a taxa de fechamentos de tratamentos, ou seja, as vendas, ela melhora a experiência do paciente e ela eleva o valor percebido do serviço odontológico. Vamos a um exemplo prático. Em vez de você oferecer apenas um clareamento dental, explique também os benefícios estéticos e os benefícios também relacionados à saúde bucal. E como que o paciente ele vai se sentir melhor com um sorriso mais branco. A gente pode falar da melhoria da autoestima também. Então, tem diversas coisas que a gente vai adicionar ao nosso discurso aqui, tá bom? Mas vamos colocar aqui um comparativo bem prático mesmo entre a venda tradicional e a venda consultiva para poder ficar bem claro. Com relação ao foco, a venda tradicional ela foca no produto e no preço. Já a venda consultiva ela foca nas necessidades do cliente. Com relação à abordagem, a venda tradicional, o vendedor ele apresenta e tenta convencer o paciente. Já na venda consultiva, o vendedor ele tenta entender e a partir disso aí ele vai propor soluções. Com relação ao relacionamento com o cliente, a venda tradicional, né, é transacional apenas, ou seja, é uma transação e é focado no curto prazo. Já na venda consultiva, o foco aqui é na parceria de longo prazo, é um relacionamento mesmo. Com relação à tomada de decisão, na venda tradicional é baseada no fechamento rápido. Na venda consultiva é baseada em agregar valor. E por fim, com relação à personalização, na venda tradicional, ela é pouco adaptada ao cliente e na venda consultiva, ela é altamente personalizada, ou seja, ela é muito adaptada ao cliente. Mas o que a gente também tem que entender aqui? A gente tem que entender quais são os tipos de pacientes e a partir disso a gente vem com a personalização do atendimento para cada um desses tipos. Então vamos ver que tipos são esses? Tem 4 tipos principais de pacientes. Esses são eles: o paciente racional, o paciente emocional, o paciente econômico e o paciente premium. Mas o que tem de diferente em cada um deles? O paciente racional, ele pesquisa muito antes de decidir. Já o paciente emocional, ele toma as decisões com base na empatia, na confiança que ele desenvolveu ali com você. O paciente econômico, ele é preocupado no custo-benefício daquele tratamento. E o paciente premium, ele valoriza a qualidade, a inovação e o status que ele vai ganhar com aquilo. Tá vendo como é bem diferente um do outro? Se é bem diferente, a gente não pode abordar da mesma forma. É aí que vem as diferenças de abordagem para cada um dos tipos de pacientes. Para o paciente racional, o que a gente deve fazer? A gente deve apresentar dados, benefícios clínicos, depoimentos. Para o paciente emocional, já não vai ser a mesma coisa. O que a gente tem que focar aqui é na conexão emocional. A gente tem que focar em contar histórias de transformação. Isso vai impactar muito mais na decisão dele. Já no paciente econômico, o que a gente tem que focar é em destacar planos de pagamento, custo-benefício e o retorno que ele vai ter daquele investimento no tratamento. Já o paciente premium, ele enfatiza a tecnologia, a expertise e a exclusividade no serviço. Tá vendo como a gente tem que adaptar a abordagem que a gente vai ter dependendo do tipo de paciente?
por isso é importante saber quais são eles. Um exemplo prático. Se um paciente racional ele pergunta sobre lentes de contato dental, mostre imagens de antes e depois e aí você pode explicar o processo técnico. Isso para ele vai ser extremamente importante e vai impactar na decisão final dele, se ele vai ou se ele não vai comprar aquele tratamento. Mas e com relação às técnicas de vendas consultivas em si? Bom, tem um método chamado método AIDA para vendas. Ele é muito interessante e a gente pode aplicar ele aqui. Esse método AIDA é porque são 4 letras. O A é de atenção, o I é de interesse, o D é de desejo e o A é de ação. O que significa cada uma dessas palavras? Na atenção, a gente tem que focar em cativar o paciente com algo relevante, realmente para captar a atenção. No interesse, a gente tem que explicar quais são os benefícios reais e personalizados. No desejo, aí a gente pode utilizar depoimentos, imagens, exemplos, e isso vai mais na parte de desejo. Já na ação, o que a gente tem que fazer é apresentar a melhor solução e ao final a gente faz aquela pergunta: qual opção faz mais sentido para você? Exatamente porque a gente quer focar o quê? Numa ação final que é de decisão de tratamento. Se ele vai ou se ele não vai comprar aquele tratamento nosso, correto? Bom, um exemplo prático para você vender um tratamento ortodôntico seguindo esse método AIDA. Na parte de atenção, você poderia, por exemplo, falar: sabia que o alinhamento dentário ele melhora a saúde bucal? Ele evita dores de cabeça? Dentre outros, várias coisas que você poderia falar, né? Isso capta a atenção. Já na parte de interesse, o que você poderia falar? Olha, hoje nós temos várias opções estéticas, como alinhadores invisíveis, aparelho de porcelana e várias outras coisas. Aí você pega a parte de interesse. Já na parte de desejo, o que você poderia falar? Olha, nós já ajudamos vários pacientes a conquistarem um sorriso perfeito, já fizemos grandes mudanças de sorriso e dentre várias outras coisas. E na parte de ação, aí lembra, é para focar na ação do paciente. Vamos agendar uma avaliação para escolher qual que é a melhor opção para você, personalizada para você? E aí a gente tem a conclusão desse método AIDA, correto? E por fim, vamos tratar um pouquinho sobre comunicação e construção de relacionamento. Lembra, aqui a gente está falando de venda consultiva, não é uma venda rapidinha, focada já no serviço ou no produto em si, e pronto. Aqui a gente quer focar no longo prazo, na construção de relacionamento, por isso a comunicação aqui é tão importante. Quais são as técnicas para a gente criar conexão e confiança? Vamos lá. Tem algumas principais. Uma das coisas que a gente pode fazer é, primeiro, chamar o paciente pelo nome. Outra coisa é demonstrar interesse genuíno pelas necessidades dele. Nesse momento, a gente tem que ouvir mais e falar menos. Nessa parte inicial, a gente quer ouvir o máximo possível do paciente. É a partir daí que a gente vai conseguir captar quais são realmente as reais necessidades dele, os reais interesses, e a partir disso, a gente classifica o perfil, o tipo de paciente, e a gente consegue saber a abordagem que a gente vai usar. Se a gente não conhece o paciente, mas realmente a gente não sabe a abordagem. E é por isso que às vezes a venda não se concretiza, ok? A gente usa uma abordagem errada. Então aqui a gente tem que focar em usar perguntas abertas para entender suas preocupações. E assim, evitar perguntas de sim ou não. Aqui tem muitos pacientes que eles já não se abrem num dentista, né? Um profissional de saúde. Se você usar perguntas muito fechadas, aí a tendência é ele se abrir menos ainda. Então, perguntas abertas, eu quero que ele explique mais, que ele fale mais. Por fim, a gente pode também falar, pode usar da explicação do tratamento de uma forma simples e visual. Né? Como a gente pode fazer isso? Usando imagens e modelos 3D, por exemplo. Bom, pessoal, por hoje basicamente era isso. E esse é um início de uma conversa realmente sobre vendas consultivas, mas eu acho que eu consegui instigar pelo menos um pouquinho da curiosidade de vocês sobre esse assunto e acredito que a gente ainda vai poder trocar bastante e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem muito bem onde me encontrar, né? Então, até mais!